Irmãos, nós estamos estudando, o tema é a volta de Jesus, o assunto é o sonho do rei Nabucodonosor. A semana passada nós iniciamos este assunto e nós vimos desde lá do comecinho, quando o rei ele vai ter um sonho. O rei Nabucodonosor era o rei dos caldeus, do povo caldeu. Este povo, na época, era o povo que dominava o mundo. Ou seja, toda a terra era regida pelo poder deste rei chamado Nabucodonosor. Este reinado, ele alcançou todas as nações na época e subjugou e colocou aos seus pés. Até mesmo o povo de Judá, o povo de Deus, o povo que adorava a Deus lá em Jerusalém, nós aprendemos na semana passada que este rei, pela permissão de Deus, é lógico, porque o povo lá em Judá, o povo de Deus lá em Judá, não estava fazendo o que era agradável aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que esse rei viesse e pegasse este povo e levasse para a Babilônia, para o cativeiro. Mas isso daí vai ser um outro assunto mais na frente, em nome de Jesus, amém? Mas lá em Jerusalém existia então alguns jovens de Judá que estavam prisioneiros, trabalhando no palácio, entre eles Daniel. E como nós vimos a semana passada, o sonho de Nabucodonosor, vai ter o seu sonho. E Nabucodonosor, ele chama todos os magos, astrólogos, os feiticeiros do povo caldeu, para que falasse o sonho que ele teve e desse a interpretação, porque ele sonhou, e só que no seu sonho, ele esqueceu o sonho que ele tinha sonhado, mas ele lembrava que ele tinha tido um sonho, mas esse sonho era terrível. E estava incomodando o rei. No texto que nós lemos a semana passada, a palavra de Deus vai dizer que ele estava com o espírito perturbado. Então ele chamou todos os sábios de Babilônia, inclusive os astrólogos, enfim, toda quanto foi área, ele chamou para que resolvesse a situação dele. E aí ele falou, se você falar para mim o sonho e a interpretação, eu vou te dar bens, vou te cobrir de riquezas e vou engrandecer você no meu reino. Mas se vocês não me falar para mim o que eu sonhei e dar a sua interpretação, aí eu vou mandar matar vocês todos. Aí eles ficaram, como nós aprendemos, eles ficaram indignados, mas como pode isso? Como nós vamos, se o Senhor que é o rei sonhou, não está lembrando do sonho, como nós vamos saber o sonho que o Senhor sonhou? Isso daí não compete a homem algum, a não ser aos deuses, compete isso daí. Por que eles falaram deuses? Porque eles acreditavam nos deuses que eles criam. Então eles falaram, compete somente aos deuses. Mas daí nós vamos ver que o rei ficou enfurecido e mandou matar todos os sábios de Babilônia. Só que entre os sábios estava Daniel, um homem de Deus que ali estava, trabalhando já no palácio, servindo o rei dentro do palácio. E quando foram buscar Daniel para matar, Daniel fala para Arioque, um enviado do rei, para que fosse morto, mas daí Daniel estava nem sabendo da história, só que o decreto do rei já tinha saído. Então, o que aconteceu? Aí Daniel pediu para esse enviado do rei, espera um pouquinho, eu vou buscar a presença do meu Deus. Aí, pela permissão de Deus, aquele servo do rei Nabucodonosor esperou, porque não era normal isso acontecer. O rei dava a ordem, eles já iam executar o que o rei mandou. Mas era a obra de Deus no negócio, amém, irmãos? Aí ele esperou, Daniel foi orar, e Daniel chamou os seus companheiros que ali estavam, e eles oraram, e Daniel vai e fala na presença do rei o sonho do rei.
Então, quando Daniel vai falar o sonho para o rei, Daniel, no capítulo 2, versículo 27 de Daniel vai falar na presença do rei assim: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Versículo 28 do capítulo 2 agora. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as tuas visões na tua cabeça, na tua cama, são estas. Aqui, então, do versículo 29 em diante, Daniel vai começar a falar para o rei o sonho que ele teve. Então, nós vimos tudo isso daí a semana passada. É importante, irmãos, a gente recapitular, porque quando a gente vai falar novamente, a gente começa a gravar mais, né? Sempre, todo o ensinamento que tiver aqui, a gente vai dar uma recapitulada que a gente falou na aula anterior. Agora, veja bem para você ver. Qual foi o sonho que o rei, então, teve? Daniel vai falar para o rei. O sonho do rei era esse. O rei estava na sua cama, estava no seu aposento, e o rei teve o sonho. E o sonho que o rei teve foi esse. O Senhor viu uma grande estátua, e a seu aspecto era terrível. Aí ele fala, essa estátua, a cabeça da estátua era de ouro, os peitos e os braços dessa estátua eram de prata, o ventre dessa estátua era de cobre ou de bronze, as pernas dessa estátua eram de ferro, e os pés da estátua era de ferro misturado com barro. E quando o Senhor estava vendo a visão dessa estátua, toda imponente na sua frente, no seu sonho, aí veio uma grande pedra, uma pedra enorme, parece que cortada sem mão. Ou seja, ela escorregou sozinha da altura que ela estava, ou seja, como se algo foi cortado sem mão, a pedra foi cortada sem mão. Ela veio e bateu no pé dessa estátua. E como o pé da estátua era de ferro misturado com barro, aí a estátua não sustentou a ficar de pé, ela caiu. E ela foi esmiuçada, ou seja, ela foi reduzida a pó, aquela estátua. E daquela pedra que caiu no pé da estátua, formou um grande monte. E assim foi o sonho que o rei teve, o rei Nabucodonosor. Então, quando Daniel fala para o rei o sonho que ele teve, Nabucodonosor já treme na base, que daí ele lembrou. Foi exatamente isso que eu sonhei. Aí Nabucodonosor estava curioso. Você falou o sonho. Agora no versículo 36, Daniel capítulo 2, versículo 36, que é o texto que a gente vai começar hoje. Aí ele vai falar, este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Aí versículo 37, tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e poder e a força e a majestade. Uma pausa. Como eu falei, Nabucodonosor, o império do rei Nabucodonosor, dos caldeus na época, governava o mundo inteiro, no poder bélico, o exército, não tinha exército que fosse páreo para esse exército do rei Nabucodonosor. Quando eles davam de entrar num lugar, eles entravam mesmo, tomavam conta, então eles dominavam o mundo nessa época. E Daniel fala aqui no versículo 37 isso mesmo. Olha lá, ó, tu és rei de reis. Agora, por que ele era rei de reis? Daniel vai falar, pois o Deus dos céus te tem dado. Era Deus que tinha dado para o rei Nabucodonosor. Embora ele fosse um ímpio, um incrédulo, mas Deus tinha permitido aquilo. Então, irmãos, tudo que acontece debaixo do céu, do sol, do céu, neste mundo, tudo, na vida do crente e na vida do não crente, é permissão de Deus. Nada vai acontecer se Deus não permitir. Porque Deus manda no cristão, mas Deus manda no não cristão também.
Deus manda no que crê e Deus manda naquele que não crê também. Tudo é controle de Deus. Nada foge das suas mãos. Então, olha lá. Tu és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino. Deus dos céus te tem dado o reino. E o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, animais do campo e aves do céu, ele todos entregou na tua mão. Está vendo o que Deus fez para Nabucodonosor? E fez que dominasse sobre todos eles. Aí ele conclui, tu és a cabeça de ouro da estátua. Porque Nabucodonosor sonhou, aquela estátua que ele teve, e daí falou, tu és a cabeça de ouro da estátua. Ou seja, o império de Nabucodonosor, o reino de Nabucodonosor, o governo do rei Nabucodonosor, representava a cabeça de ouro da estátua, aquele império, aquela força que dominava o mundo naquela época. Mas ele continuou no sonho. No sonho não era, na estátua não tinha só a cabeça, tinha também o quê? Peito e braços de prata. Aí ele continua no versículo 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, vírgula. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. O que isso quer dizer? Que um império, um reino mais fraco do que o de Nabucodonosor ia se levantar e ia conquistar o império de Nabucodonosor. Representado pelo quê? Pelo peito de prata e os braços de prata. E que império que venceu o povo dos caldeus, de Nabucodonosor? Foi os medos e persas. Os medos e persas conquistaram o reinado de Nabucodonosor. Olha como é que Deus é preciso, irmão. Olha como é que Deus é tremendo e Deus é preciso. A estátua não tinha 2 braços? Então 2 impérios iam conquistar. Um representando um braço, o outro representando outro braço. Iria conquistar a cabeça de ouro da estátua. Mas olha que coisa interessante. Por isso que ele fala aqui, olha. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Ou seja, mais fraco, não tem um poder que o Senhor tem. Mas ele vai conquistar o céu. Assim como, preste atenção. Assim como o ouro vale mais do que a prata. Sim ou não? Então, o reino inferior ao teu. Ou seja, o ouro vale mais que a prata. Mas a prata ia vencer o governo da cabeça de ouro. Entende isso? Vocês vão vendo no decorrer da palavra, do ensino, a decadência que vai acontecendo no mundo. Continuando o versículo. E um terceiro reino de metal, que é o ventre daquela estátua, que era de cobre. Terceiro reino de metal, representando o império da Grécia, que dominou os medos e persas. Você está entendendo isso, irmãos? Dominou os medos e persas. Ele dominou e venceu esse império. O governador ou o dirigente desse império é mais conhecido como Alexandre o Grande. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso. E foi esse que foi o rei da Grécia que dominou o mundo na época. O qual terá o domínio sobre toda a terra. Então, esses impérios iam dominar igual o rei Nabucodonosor dominava. Só que eram reinos inferiores ao de Nabucodonosor. Isso também para ensinar nós, irmãos, que quem está lá em cima, lá, não fique se exaltando que você está lá em cima, não. Que Deus pode pegar o lenho lá de baixo e fazer o que você não faz. Tá bom assim? É assim, ó as lições que Deus traz para nós, né? Então a gente tem que ser humilde. Estar sempre atento à voz de Deus, ao Espírito de Deus. Aí agora vai vir no quarto. E o quarto reino que se levantar, e o quarto reino será forte,
como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. Então agora fala das pernas da estátua que é de ferro. Aí o ferro já vale menos que o bronze, do que o cobre. Está vendo a deterioração, como está ficando os impérios? Um mais fraco que o outro, mas está conquistando aquele que é mais forte. Olha que coisa. E quantas pernas tem a estátua? 2 pernas de ferro. Uma perna representava o Império Romano. Uma perna representava o Império Romano. De que maneira? O poder bélico, o poder do exército que dominava o mundo na época. Na época do Império Romano foi que se cumpriu a promessa, a vontade de Deus, que Jesus veio ao mundo, na época do Império Romano. Que Roma dominava o mundo através do seu exército. Roma era considerada a senhora do mundo. Então, uma das pernas da estátua de ferro representava o poder bélico, ou seja, o poder de exército, de conquistar as nações, os povos naquela época, igual as outras nações conquistaram. Mas a estátua tinha 2 pernas. Agora, preste atenção num detalhe. O império de Nabucodonosor foi conquistado pelos medos e persas. O império dos medos e persas foi conquistado pela Grécia, por Alexandre o Grande. O império da Grécia foi conquistado pelo Império Romano, como está escrito aqui, certinho. Mas ninguém conquistou o Império Romano. O Império Romano não foi conquistado por nenhuma outra nação. Só que era uma grande nação, um grande império, uma grande força igual às outras nações. Só que a estátua tinha 2 pernas. Só que o Império Romano ele se dissolveu sozinho na parte bélica, de exército, que domina todo mundo. Ele se dissolveu sozinho, porque os seus generais se levantaram e começaram a querer ser mais que o outro, e foi um destruindo o outro. Mas o que representa a outra perna da estátua? Representa o quê? Que esse império, como não foi conquistado por ninguém, quer dizer que ele ainda continua. Porque se aqueles impérios que foram conquistados, eles foram dizimados, acabou ele porque o outro império conquistou, agora, esse império que atua agora, e ninguém conquistou ele, o Império Romano não foi conquistado por ninguém, quer dizer que ele continua ainda. Quando eu falo ainda, irmão, é nos nossos dias até hoje. Ele ainda existe. Agora, existe o poder de Roma hoje em dia, não é mais o bélico, de exército, de entrar nas nações, tomar posse, tomar conta. Hoje em dia é o poder espiritual. É o poder espiritual que opera hoje. O Império Romano. Qual é a maior igreja que existe na face da terra, né? É a Igreja Católica Apostólica? Não ouvi. Igreja Católica Apostólica Romana. Então é a maior igreja. Então, esse império ainda existe de uma maneira espiritual, levando muitas pessoas, né? Enfim, nós vamos vigiar aqui porque nós estamos gravando, né? Mas os irmãos estão me entendendo, aquele que é lavado no sangue do Cordeiro já entende, né? Então, existe essa conquista que ainda está na vida de milhares, de milhões e milhões de pessoas ainda, que está sendo conquistado por esse império. Agora, não no sentido material, de prisioneiro, de levar cativo para o cativeiro, de pôr numa cadeia, mas no sentido espiritual. As pessoas estão sendo aprisionadas,
Estão presas. Entende isso, irmão? Agora veja bem. Esse é o império que ainda existe hoje, que não foi conquistado por ninguém, o Império Romano. Que existe hoje em dia. Porque uma perna da estátua de ferro se refere ao império da força bélica de Roma, que não foi conquistado por ninguém, os próprios generais dissolveram o Império Romano. Um quis ser mais que o outro, um foi matando o outro e acabou. Mas a outra perna representa o Império Romano, que continua nos dias de hoje. Conquistando, e está conquistando. Quem entendeu isso, diga amém. O pastor não pode falar muito, mas os irmãos entenderam, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas só que continua o sonho do rei. Por isso que o rei estava apavorado, irmão. Ele queria interpretação de qualquer jeito. Ele queria interpretação de qualquer jeito. Aí ele vê também que depois das pernas ainda tinha o quê? Os pés da estátua de ferro misturado com barro. E o que significa o pé da estátua de ferro misturado com barro? Significa o quê? Um império que vai existir, que vai se levantar outro império ainda, depois deste império espiritualmente falando hoje, o Império Romano espiritualmente falando hoje, depois deste império vai se levantar um outro império agora, que é de ferro misturado com barro, ou seja, tem a firmeza, a força do ferro, mas ao mesmo tempo tem a fragilidade do barro. Ou seja, o que isso vai acontecer e quando vai surgir esse império? Porque hoje nós vivemos o império da segunda, estamos vivendo o tempo da segunda perna de estátua, da outra perna da estátua, a perna de ferro, que é a espiritual que governa hoje no mundo. O irmão entende isso? Só que depois disso daí, vai surgir um outro império. Mas só que para surgir um outro império simbolizado pelos pés da estátua, que é ferro misturado com barro, algo vai ter que acontecer primeiro. Tem que acontecer, porque se não acontecer, esse outro império não vai surgir. Mas como tudo aquilo que está escrito aqui aconteceu, cabeça da estátua foi vencido pelos braços e peito da estátua de prata, o outro império, um foi conquistando o outro. Se até aqui se cumpriu o que Deus falou, irmão, você acha que agora não vai acontecer mais? O império dos pés da estátua, de ferro misturado com barro misturado com ferro, representando um novo império, vai surgir. Mas antes dele surgir, vai ter que acontecer algo. O que vai ter que acontecer? A volta de Jesus. Quando Jesus voltar, irmãos, aí esse império vai ter poder para se manifestar. Quando Jesus voltar. Porque existe um que detém este novo império de se levantar. É a igreja e o Espírito Santo que está sobre a igreja. Aí esse império não tem força para se levantar. Mas quando Jesus voltar e arrebatar a igreja para a glória, aí o que vai acontecer? Daí Jesus vai levar a igreja, o seu povo, para a glória. Aí esse novo império vai ter o poder de se levantar e cumprir o que está escrito na palavra. Depois desse assunto aqui, que nós estamos tratando aqui, nós vamos voltar na família. Amém? É isso que nós estamos combinando de fazer. Mas depois eu preciso falar com os irmãos sobre o arrebatamento da igreja. Porque para surgir esse novo império agora, dos pés da estátua, Jesus tem que arrebatar a igreja. Aí nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Combinado assim? Vamos ficar já apercebidos nesta questão. Então Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja. Quando Jesus arrebatar a igreja, a Bíblia não fala que dia será, nem a hora, nem um ano, nem um momento. A Bíblia não fala o dia que vai ser. Mas a Bíblia fala como vai ser. Como vai ser? No abrir
e fechar de olhos. E o interessante é que a palavra vai dizer que nem o filho sabe o dia da volta dele, somente o Pai. Olha que coisa gloriosa. Então nós temos que estar atentos, irmão. Quando Jesus vai voltar? Pode voltar agora, nesse momento. E a igreja ser arrebatada. Que jeito? Não abrir e fechar de olhos. Eu ouvi no ensinamento que eu tive, eu vou passar para os irmãos, eu acredito que tem um ponto de coerência naquilo que eu ouvi, e eu vou passar para os irmãos também. Os Estados Unidos é um país chamado um país protestante. Tá bom assim? Lógico que agora, nesse tempo agora, as coisas estão... Jesus é preparação para Jesus voltar mesmo. Mas sempre os Estados Unidos foi colocado como um país protestante, ou seja, cristão. Então, veja bem para você ver. Eu ouvi dizer que quando os pilotos eram colocados para pilotar um avião, era colocado 2 pilotos. Um tinha que ser cristão e o outro não podia ser cristão. Por que motivo? Se Jesus voltar no arrebatamento, o cristão iria para a glória. Se fosse os 2 cristãos ali convertidos verdadeiramente a Deus, os 2 iam para a glória e o avião ia para... Os pilotos iam subir e o avião ia para baixo. Então, o que era usado lá? Colocava um piloto cristão e o outro não cristão. Tinham esse cuidado há um tempo atrás. Não sei como funciona hoje, mas eu ouvi. Isso daí tem realmente uma certa coerência naquilo que eu ouvi. Por isso que eu estou passando para os irmãos. Então, irmãos, Jesus vai voltar e vai levar a igreja. Quando Jesus levar a igreja no arrebatamento, aí esse novo império, porque hoje em dia, o império que existe é o espiritual. É o espiritual, entendeu? Porque quando alguém ameaça a outra pessoa fisicamente é uma coisa. Mas quando a pessoa age por trás sorrateiramente, é mais perigoso ainda. Porque quando vem na frente desafiar, você está vendo. Você se protege, tem como se não é verdade? Mas quando é por trás, porque o inimigo só age por trás. Ele é o pai da mentira, então ele faz as artimanhas dele. E é assim que é esse império que vivemos hoje. Ele é sorrateiro. Não tem problema. Pode continuar com a mesma vida. Vem aqui na igreja, pede aqui uma... irmão, é difícil, né, de falar, mas... se você fazer tal coisa, você já está absolvido do seu pecado, está tudo certo. Você faz isso, faz assim... E o que você fez de errado está tudo certo, não tem problema não. Até porque depois tem purgatório, até porque depois tem isso, tem aquilo, nós vamos rezar pelas almas. Olha só, quando a pessoa está viva não quer saber de Deus, depois vai alguém lá orar pela pessoa que morreu. Então isso daí é o sorrateiro, que as pessoas acreditam, e leva milhões de pessoas para um prejuízo eterno. Entende isso, irmãos? Para um prejuízo eterno. É isso que nós estamos vivendo hoje, irmãos. É por isso que dentro das igrejas tem que ter o quê? Um culto de ensino para ensinarmos a igreja, o povo de Deus. Porque o inimigo não trabalha, o inimigo não para de investir. E nós temos que investir na obra de Deus. Uma igreja séria, uma igreja de Deus é conhecida quando ela tem duas situações. É uma igreja que ora, uma igreja que tem culto de ensino. É uma igreja de Deus. Amém, irmãos? Aí quando Jesus arrebatar a igreja, o que vai acontecer? Aí esse império vai poder se levantar. E quando esse império se levantar, aí a Bíblia diz aí a Bíblia começa a ser mais precisa
nos comentários, nos ensinos. Aí nesse novo império que vai se levantar, a Bíblia diz que esse último império, ele vai ter a duração de 7 anos literal, nosso tempo de homem, não é tempo de Deus, tempo de homem. 7 anos esse império vai existir na face da terra. Então, ele é composto por 2 autoridades. A autoridade que governa e a autoridade eclesiástica, já seguindo a linha que está vivendo hoje, que nós estamos vivendo hoje. Ou seja, a Bíblia fala que vai existir 2 personagens, um é o anticristo e o outro é o falso profeta. O falso profeta vai levar as pessoas a fazer com que eles acreditem que o anticristo é o salvador da pátria. Dentro do contexto religioso que vivemos hoje, espiritualmente falando, não está entendendo? Vai levar as pessoas a acreditarem e vai acontecer até sinais, irmãos. Vai acontecer sinais, prodígio, que não vai ter como a pessoa não acreditar. Vai cair fogo do céu, coisas extraordinárias vai acontecer. E milhões de pessoas durante esse império do anticristo. E milhões de pessoas vão acreditar. Está vendo o caos que nós estamos vivendo hoje, irmãos? O país, o mundo, toda a face da terra. Guerra na Ucrânia com a Rússia. Guerra lá no Oriente Médio. O negócio está ficando ruim até para a América do Sul aqui. Os navios dos Estados Unidos estão chegando lá perto da Venezuela. E o negócio está ficando, cada dia está ficando mais complicado, mais difícil. Entende isso, irmãos? Então, o que vai acontecer? O mundo está caminhando por um caos terrível. A própria natureza está reagindo também. Por quê? Antigamente, irmãos, a gente tinha calor, mas era um calor que dava para suportar, sim ou não? Eu lembro que quando eu começava a trabalhar assim, lá uns tempos atrás, eu podia trabalhar sem camisa, eu trabalhava de camisa só de short, de chinelo o dia inteiro. E queimava um pouco, mas não fazia mal. Hoje em dia, irmão, fica o dia inteiro no sol para você ver. O que acontece com você? O frio hoje está diferente. Você não está vendo o Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá, o que está acontecendo? A poluição vai chegar uma hora que não vai ter mais volta, irmão. Então, a própria natureza está reagindo também, como os governantes do mundo hoje estão reagindo de uma forma imprudente. A natureza também está reagindo, mostrando que o que está acontecendo. O pecado está avançando. Só que, quando surgir, a igreja não está mais aqui, e surgir esse homem que vai ser apresentado para o mundo como salvador da pátria, chamado anticristo, durante 3 anos e meio, presbítero Bruno, 3 anos e meio, 7 anos vai ser o governo dele. 3 anos e meio, ele vai fazer o quê? Ele vai resolver o problema de todo mundo. Oh, beleza. Vai fazer aliança com todas as nações. Vai ter paz na face da terra. Problema de SUS, você vai lá na UPA, você fica lá, né? Nossa, você vai chegar lá, você vai parecer que você está no particular lá. Você chega de atendido da melhor forma. Vai resolver o problema de todo mundo, irmão. O que vai fazer com isso? Ele vai chamar a atenção do mundo inteiro para ele. E ele vai conquistar, ele vai fazer aliança, até com o povo de Israel ele vai fazer aliança. Durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. E sendo apresentado pelo outro personagem que acompanha ele. Lembra que na estátua é ferro, a força de conquistar tudo, e tem o barro também. O falso profeta vai estar levando as pessoas a... Não, está vendo aí? Ele está resolvendo tudo. E com isso ele vai ganhar a confiança de todo mundo. Sem usar uma faca, uma arma, sem usar um revólver, uma pistola de mais baixo calibre. Ele não vai usar nada de arma. Ele vai usar o quê?
A sua língua. Com a sua língua, ele vai convencer o mundo inteiro que ele é a solução. E o que vai acontecer com isso? O mundo vai estar desarmado para tudo que vai acontecer depois. Só que depois tem mais 3 anos e meio. Aí nos 3 anos e meio, aí ele vai se revelar quem ele é de verdade. Aí o que vai acontecer? Aí ele vai começar a perseguição daqueles que ficaram e não subiram para a glória. Porque a Bíblia fala o seguinte para nós, que hoje em dia, irmãos, nós oramos às vezes uma pessoa perturbada, a pessoa fica endemoniada, a gente ora, o demônio sai. Sim ou não? É os demônios, a gente fala que é demônio, mas na verdade são os anjos que caíram, que não guardaram, né, aquilo que Deus deu para eles. Mas o próprio querubim, que era o querubim ungido um dia, que hoje é o anjo das trevas, o nosso opressor, Satanás, ele não vem nesse mundo para fazer nada, ele dá ordem para esses demônios. Mas a Bíblia fala de 3 situações que ele próprio veio na terra para fazer a obra dele. Primeiro, lá no Jardim do Éden. Ele mesmo, quando ele entra na serpente e vai induzir a Eva e o homem a sair da presença de Deus. Primeiro. Segundo, quando Judas Iscariotes vai trair Jesus. O Evangelho de Lucas vai falar assim, olha, e entrou Satanás em Judas. E terceira vez que ele vai se levantar, quando ele vai possuir esse homem chamado Anticristo. 3 vezes só. E aí, irmãos, vai ser uma perseguição terrível. Vai ser uma perseguição terrível. E vai ser triste, irmão, para os que estiverem aqui. A Bíblia fala que muitas pessoas vão morrer, porque muitos vão ficar que... Não pense que o fato de nós estarmos na igreja aqui, que, estou na igreja, eu estou salvo. Não, eu tenho que estar na igreja, mas com a minha vida transformada. Porque eu ensinei aqui na igreja que a igreja de Jesus não é fonte de vida, não é Assembleia de Deus, não é presbiteriano, não é quadrangular, não é nenhuma igreja que denomina-se por aí, não. A igreja de Cristo é a igreja invisível, aquele que Deus vê e Deus conhece, sabe quem é. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Se eu, como pastor, estou aqui, não vigiar, não cuidar da minha vida com Deus, irmão, a igreja vai, o pastor fica, sabia disso? O pastor fica. E muitos vão ficar, diz a Bíblia Sagrada que muitos vão ficar. E só que aqueles que ficarem nesse último império, que é do anticristo, o que vai acontecer? Uma grande perseguição. E a Bíblia fala que multidões e multidões de pessoas vão morrer, porque eles vão ser perseguidos. Aí já entra uma outra questão, nós não vamos entrar nisso daí. Vão receber uma marca, vão receber um chip, uma perseguição tão grande, mas daí são outros assuntos para nós não esticar muito esse tema. E vai ser uma perseguição ferrenha. Não vê hoje em dia, irmãos, que já é difícil hoje, a pessoa querer fazer alguma coisa escondida? Não tem jeito de fazer nada escondido. A pessoa vai num trânsito, a câmera lá filmou lá, bateu lá. Hoje eu estava vendo na televisão que o cara estava no caminhão, não sei se alguém viu isso daí. Ele deu uma cochiladinha, ele entrou em cima do carro do advogado, matou o advogado. Primeiro ele falou que o carro estava sem freio, mas depois a filmagem lá mostrou que ele dormiu no volante, subiu em cima do caminhão do carro do advogado e matou o advogado. Veja bem para você. Então, câmera tem hoje, tem câmera vigiando em todo lugar. Todo lugar tem câmera mostrando. É difícil a pessoa. Até hoje está sendo reconhecendo muitas pessoas que são fugitivos através da reconhecimento facial. Então está difícil. Imagina aquele tempo, então, irmão. Se hoje já está assim, como que a pessoa vai conseguir se esconder naquela época lá? Mas o Senhor vai ensinar para nós, como eu já ensinei uma vez aqui, brevemente, rapidinho. Uma vez eu falei aqui de Mateus 24, né? Que o Senhor vai orientar a pessoa a se ocultar para não ser pega. Porque se for pega, ela vai ter 2 opções. Ou ela fica aqui de boa, nega ao Senhor, fica tudo bem, mas quando perde a salvação,
ou ela não nega ao Senhor, vai ser morta, mas vai para o céu. Vai ter isso daí, o Senhor vai ensinar lá em Mateus 24. Ele dá uns conselhos para as pessoas nessa situação, nesse caso aí. O que elas têm que fazer. Então, a semana que vem, nós vamos concluir esse assunto com essa parte aí que é interessante e é importante para nós. Entende isso, irmão? Então, é importante nós sabermos disso daí, porque nós estamos vivendo nesse tempo, é a nossa época, e nós precisamos, irmãos, aprender tudo isso daí. Você pode projetar, você conseguiu, Bruno, a estatuazinha, né? Estatuazinha, olha essa estatuazinha. A estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Aquela ali era a estátua, tá vendo? Que o rei sonhou. Olha lá. A cabeça da estátua era do quê? De ouro. Os braços, o peito e os braços da estátua era de prata, simbolizando o quê? Os medos e persas. Cada braço simbolizava um império. Não vamos esquecer que a prata é inferior ao ouro. É o que o Senhor falou aqui, ó. Versículo 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Se referindo que o bronze é inferior ao ouro, que a prata é inferior ao ouro, mas só que esse império mais fraco ia vencer o mais forte. E depois o bronze, olha lá. O ventre da estátua era de bronze. As pernas da estátua lá era de ferro. Ou seja, como eu expliquei, uma perna simbolizando o poder bélico de Roma naquela época de Jesus, que Roma dominava o mundo. E como eu expliquei para os irmãos também, que Roma não foi conquistada por ninguém. Olha lá, a cabeça de ouro, os caldeus de Nabucodonosor, foi conquistada pelos medos e persas, que é os dois braços da estátua. Só que os medos e persas foi conquistados por Alexandre, pela Grécia, que é o ventre da estátua de bronze, de cobre. E Roma conquistou a Grécia com Roma conquistou a Grécia sendo a perna de ferro. Só que a estátua tem duas pernas. Então esse poder bélico de Roma hoje não existe mais, mas existe o poder espiritual que governa até hoje sobre nós e que vai ser o caminho para um novo império surgir, o último império. Lembre-se que o pé da estátua, ele é de barro, mas tem ferro também. Ele traz um pouco desse império que existe hoje ainda. Entende isso, irmãos? E só que quando ele estava vendo esse sonho aí, o que aconteceu? Uma pedra foi cortada sem mão e caiu bem no pé da estátua lá. E o que aconteceu com a estátua? A estátua veio para o chão e foi destruída, foi reduzida a pó. E quando essa estátua foi reduzida a pó, aquela pedra enorme fez uma grande montanha e dominou tudo. O que significa? Que quando terminar este império do anticristo, que é o último império dos pés de ferro misturado com barro, Jesus vai voltar novamente. Jesus vai vir duas vezes, irmão. Jesus vai vir a primeira vez para arrebatar a igreja e depois Jesus vai vir para pôr ordem na casa. Ou seja, não que esteja ordem, porque tudo está no controle dele, mas para ele provar para as pessoas que só existe um Deus, que ele é Deus, que Deus, o Pai é Deus, que ele é Deus. Entende isso? Aí ele vem e a Bíblia diz no texto que nós lemos aqui, que o seu reino não terá fim. Vamos ver aqui, no versículo que nós lemos aqui. Deixa eu encontrar aqui. Versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, que é a pedra que caiu no pé da estátua. E esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Amém. Agora, só para nós concluirmos aqui, que nós estamos quase chegando à nossa hora.
Tem um versículo muito conhecido, que a gente acha bacana, né? Glória a Deus. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra, né, irmãos? A Bíblia fala assim, irmãos, olha, eu não lembro onde está escrito, mas se os irmãos souber aí, ajuda o pastor aqui, põe ali. Aquele versículo fala assim, eu acho que é em Filipenses, uma coisa assim. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sim ou não? Tem esse versículo ou não tem? Tem. Agora veja bem para você ver. Esse versículo aí, irmãos, sabe o que quer dizer? Está dizendo da segunda volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar para pôr fim nesse império do anticristo, pôr fim no império do anticristo, aí as pessoas, irmãos, querendo ou não, eles vão ter que se dobrar. Porque aqueles que julgavam que o anticristo era o Deus, era o rei todo-poderoso que resolveu o problema de todo mundo e perseguia todo mundo e matava e destruía todo mundo, agora está vendo Jesus voltando e pondo fim nele. E pondo fim nele. Aí se cumpre este versículo, que todo joelho se dobrará, ou seja, aquele que quer e aquele que não quer vai ter que dobrar. Por isso que fala, porque todo joelho se dobrará. De todo mundo. Todo joelho se dobrará. E outra, toda língua confessará. Querendo ou não, vão ter que confessar que Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Deus é fiel, né, irmãos? Então, que os irmãos possam entender isso daí e guardar no seu coração. Agora, semana que vem, nós vamos concluir. Entenda isso, irmãos, que igual eu falei semana passada. Irmãos, eu estou falando aqui por cima, que a gente não pode se aprofundar muito, porque senão a gente leva muito tempo num assunto só. Mas para os irmãos terem uma noção, uma base daquilo que está acontecendo no mundo hoje. A força espiritual, os principados, que as potestades que estão trabalhando hoje, os irmãos estão vendo que não está brincadeira, irmãos. Tudo isso daí em razão daquilo que Deus falou que ia acontecer. Então nós temos que ficar firmes. Amém, Jesus? Firmes porque Jesus está voltando, amém, irmãos? E nós vamos para a glória de Deus. Por isso que eu falei um dia aqui, nós temos que servir a Deus, servir a Deus, servir a Deus, servir a Deus. Nós temos que trabalhar para Jesus, irmãos, porque um dia nós não vamos precisar fazer isso, vamos adorá-lo lá na glória, amém, irmãos? No A bondade de Deus, Deus mostrando para o povo que vai ficar. Nós vamos estar aqui para a honra e glória. Vamos encerrar neste momento, estamos no nosso horário. Vou chamar aqui o presbítero Bruno, fazer essa oração, dar a bênção. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco.
Que o Senhor abençoe a vida de vocês de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.